Olá, esse é o primeiro vídeo da nossa série Caso Real e no vídeo de hoje nós vamos analisar uma notificação que chegou para um cliente nosso e que deveria ser respondida em até 48 horas. Nesse momento em que o cliente recebeu a notificação, viu o prazo de resposta curto, sabia que precisava encaminhar para a gente elaborar uma resposta e devolver para quem viu a notificação, o nervosismo bateu. Ainda mais porque era uma das primeiras notificações que esse cliente recebia e ele não sabia bem ao certo o que é uma notificação e o que isso pode gerar se ele não responder nessas 48 horas que foi dada na notificação. E aí, qual foi a solução desse caso? Você vai conhecer todos os detalhes no vídeo de hoje. Vamos lá? Muito bem, para analisar de fato essa notificação, esse caso real, eu vou convidar você a analisar comigo a notificação. Então vamos lá? Notificação aberta na tela, obviamente os dados foram borrados, a gente vai direto para a parte que interessa, que começa aqui em referência. Contrato de prestação de serviço relacionado a marketing digital e gerenciamento de anúncios para redes sociais. A notificante vem por meio desta, e aí começa uma linguagem jurídica já. Mas eles quiseram basicamente notificar a intenção de rescindir um contrato de prestação de serviço que foi iniciado em 27 de julho de 2024. E aí eles colocam nessa notificação que devido a uma significativa e inesperada mudança na situação financeira, a notificante não possui mais condições de continuar honrando os pagamentos previstos no contrato. E que essa situação se enquadra nas circunstâncias de onerosidade excessiva, conforme o artigo do Código Civil Brasileiro. Você consegue perceber quanto juridiquês tem aqui? O quão difícil que é entender o objetivo dessa notificação, o que está se passando por ela? Vamos sair da notificação um pouquinho, voltar eu e você para conversar. O que é, na prática, uma notificação, caso você receba uma também? Uma notificação nada mais é do que um comunicado, só que é um comunicado formal, geralmente feito por advogado ou alguém orientado por um advogado. Essa notificação, ela comunica uma situação, aqui está comunicando uma dificuldade financeira, e ela faz um pedido. Nós vamos chegar depois no pedido que veio dessa notificação. Então a notificação comunica a situação, faz um pedido e espera uma resposta. É importante dizer que essa notificação, quando ela é enviada por um advogado ou por alguém, algum cliente, alguma pessoa, mas não judicialmente, não é pelo poder judiciário que vem essa notificação, essa é chamada de notificação extrajudicial. E muitas vezes ela não tem o poder de gerar multas ou consequências negativas para você. Então a gente sabe que quem não conhece e recebe uma notificação fica muito preocupado. Mas na prática não precisa ficar tão preocupado assim, porque não é uma coisa assim tão grave e não vai gerar um efeito tão grave para você assim, tá? Então, primeiro ponto, calma. Nervosismo não vai ajudar em nada. Agora a gente volta para essa notificação para tentar identificar qual é o objetivo dela. E aí ela traz mais argumentos jurídicos, mais artigos, etc, etc. E aí, no fim, solicito, assim, a rescisão do contrato sem aplicação da multa rescisória, uma vez que a impossibilidade de cumprimento do acordo decorre de motivos alheios à nossa vontade. Blá, 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 blá. Ah, e na verdade, o prazo de resposta é 72 horas. Eu coloquei 48 no título do vídeo, mas agora vendo a fundo o caso real, esse caso foi 72 horas, tá? Mas tudo bem, isso aqui é um mero detalhe. Esse prazo de resposta foi ele que colocou. Agora a gente sai da notificação e volta para a nossa conversa. Entendemos aqui que o que ele quer? Avisar de dificuldade financeira, solicitar a rescisão sem pagamento de multa e quer uma resposta em 72 horas. 3 pontos aqui. Então, vamos lá. Eu vou de trás para frente. 72 horas, de fato a gente precisa responder nessas 72 horas? Primeiro ponto é não. A gente não é obrigado a estar vinculado a um prazo que alguém coloca numa notificação porque entende necessário. Mas Eduardo, então qual é a utilidade desse prazo? A utilidade é, por uma razão de boa-fé, aquele que fez a notificação, se ele colocou 72 horas ali, significa que ele vai esperar pelo menos essas 72 horas
antes de ele abrir um protesto em cartório, antes de ele entrar com uma ação judicial, ou seja, uma medida jurídica mais grave não será feita, é o que se imagina, tá, pessoal? Não tem garantia, mas a prática do dia a dia mostra isso. Então, uma medida mais grave não vai ser feita antes desse prazo de resposta. Então, para isso que serve o prazo. Ponto número 2, que ele colocou aqui. Ele quer não pagar a multa. Então, vocês percebem que existiu uma relação. O nosso cliente aqui, ele presta serviço de marketing e o cliente do nosso cliente, vamos chamar assim, cliente Marcomin é o nosso cliente e o cliente do nosso cliente está na relação com ele. Quando o cliente Marcomin percebeu que o cliente dele não estava pagando os valores, ele cobrou esses valores emitindo um boleto. O cliente do nosso cliente enviou essa resposta, dizendo basicamente o quê? Que ele não tinha condições financeiras e que ele não queria pagar a multa da rescisão e ele queria encerrar a relação assim mesmo. Muito bem, o nosso contrato, feito por nós, por isso que olha a vantagem quando você já tem um contrato bem elaborado, previa que, caso o cliente solicitasse a rescisão, ele deve sim pagar a multa. Então a gente estava cobrando uma multa devida. Só que, agora nós vamos no ponto 1 dessa notificação. O advogado tentou resgatar um artigo das várias leis que a gente tem aqui no Brasil, dizendo que em caso de dificuldade financeira, a capacidade financeira prejudicada, por motivos alheios, imprevisíveis, incontroláveis, são fatores que retiram o direito à multa. Basicamente é isso que ele quis dizer no ponto 1. Só que essa condição de dificuldade financeira inesperada, imprevisível, muito excepcional, ela não foi provada. Ele simplesmente trouxe uma notificação alegando essa dificuldade financeira, mas não trouxe os documentos que provassem, de fato, um evento raro, inesperado, imprevisível, para poder tirar a multa. Vou dar um exemplo para você. A gente passou no Rio Grande do Sul, em 2024, por um episódio muito triste, uma catástrofe natural que devastou a cidade de Porto Alegre e cidades ao redor com muita gravidade. Isso é completamente imprevisível e incontrolável. Isso seria um dos motivos, por exemplo, que poderia, não estou dizendo que vai, mas poderia retirar o direito à multa do nosso cliente. Por quê? Porque na prática o cliente dele se pegou num desastre, uma catástrofe natural e imprevisível. Voltamos para o nosso caso real. Essa notificação não trouxe a prova dessa gravidade, só trouxe a informação de que estava grave, mas não comprovou nada, e pediu para não pagar a multa essa que está prevista em contrato. Ou seja, ao avaliar essa notificação em conversa entre nós e o nosso cliente, a nossa resposta foi: nós não somos obrigados a deixar de cobrar essa multa. Nós podemos sim cobrar essa multa, nós podemos aceitar a rescisão, vamos elaborar uma resposta. Então eu fiz uma contra-notificação, que é a resposta à notificação, dizendo basicamente: recebemos o seu pedido, a rescisão já está feita, mas nós não abrimos mão da multa, porque ela está prevista no contrato. E as situações graves que você disse que existiam não foram comprovadas, então continua existindo direito a essa multa que estava no contrato e você tem 48 horas para pagar. Olha só, a minha contra-notificação, a minha resposta já serviu como uma notificação também. Então você tem 48 horas para pagar e, se não pagar, colocaremos um protesto em cartório. E aí, meus amigos, o buraco é mais embaixo, porque com protesto em cartório, aquele cliente, do nosso cliente, ele terá o nome negativado, inscrito nos órgãos de proteção de crédito. Não conseguirá mais pegar crédito em banco ou financeira por estar com o nome restrito, caso ele não pague esse protesto em cartório. E depois, se ele não pagar em cartório, nós ainda podemos entrar com uma ação judicial para cobrar esse valor da multa. E aí ele vai gastar mais com o advogado para se defender, para no fim pagar uma multa que ele já sabe que deve pagar. Muito bem. Então analisamos a notificação, o caso real, a nossa resposta, quando isso aconteceu, como isso pode acontecer talvez na sua empresa, como você pode agir e reagir sabendo agora das consequências jurídicas, sabendo o significado de uma notificação, sabendo que quem está preparado, tem um bom contrato, uma boa assessoria jurídica, se comporta melhor e se dá melhor quando vem uma notificação como essa de alguém tentando tirar uma vantagem onde não tem direito e o conteúdo está devidamente entregue. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu quero muito saber o seu feedback, eu estou curioso, afinal de contas esse é o primeiro vídeo
de análise de caso real. Eu sei que ele é mais longo, ele é mais profundo, como eu prometi que seria. A gente analisa de fato casos reais. Então, por favor, coloca nos comentários o seu feedback. Você gostou desse vídeo? Você não gostou? O que você quer ver aqui nesse canal? Escreva que eu vou ler os comentários, responder e, baseado neles, produzir os próximos vídeos que você verá aqui neste canal, tá bom? Chegou até aqui, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e envie o nosso canal para um amigo empresário que você conheça que possa precisar desse conteúdo jurídico que vai ser útil e vai ajudar ele muito na empresa. Tá bem? A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!